Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Mais uma aula aqui no canal Desbravando Elétrica. Hoje a aula vai ser da disciplina de captação de energia solar, pessoal. Nós vamos estudar os sistemas solares térmicos e eu vou também passar uma introdução dos sistemas solares fotovoltaicos, certo? Para a gente já começar o estudo dos sistemas solares fotovoltaicos, que é a área que tem mais importância nessa área de captação de energia solar hoje, certo? Eu vou focar aqui na disciplina, basicamente, em sistemas solares fotovoltaicos. Mas hoje eu vou falar de sistemas solares térmicos, certo? Basicamente para aquecimento de água. E, posteriormente, eu posso falar sobre sistemas heliotérmicos, que também nós vamos ver hoje na aula, certo? Pelo menos como classificação dos sistemas solares térmicos, ok? Então, vou aqui compartilhar com vocês a aula de hoje. Estava aqui no slide, eu deixei aqui no slide. Deixa eu só botar aqui no slide da capa. Pronto. Então, vamos lá, né, pessoal? Vamos começar a aula. Vou aumentar aqui o slide. Pessoal, nós vamos começar a aula de hoje também ainda falando sobre a captação de energia solar. Mas nós vamos classificar, pessoal, a captação de energia solar em dois tipos de radiações básicas, certo? Vou aqui só ativar aqui minha caneta para eu rabiscar aqui o slide. Então, nós vamos falar sobre radiação direta e radiação indireta, certo? Pessoal, a radiação direta é o tipo de captação no qual a radiação solar incidente é captada diretamente para um determinado fim, certo, pessoal? Sistemas solares térmicos que a gente vai ver hoje e também a introdução a sistemas solares fotovoltaicos utilizam a radiação direta como radiação base para a sua transformação de energia, tanto energia elétrica para os sistemas fotovoltaicos e também para energia térmica nos sistemas solares térmicos, ok? Já a radiação indireta, pessoal, é a energia proveniente dos raios solares que é aproveitada, certo? Para a utilização de outras fontes de energia. Nós vamos ver que fontes são essas, ou pelo menos algumas fontes, quais dessas fontes podem ser influenciadas por essa radiação indireta, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho um quadro sobre a radiação direta. E a radiação direta ela pode ser dividida, a princípio, para captação de fótons, certo? E também para captação de energia solar térmica, ok? Para a captação de fótons, pessoal, nós temos aqui a captação fotovoltaica, né? Que é aquela que, pelo efeito fotovoltaico que a gente vai ver nas próximas aulas, transforma a energia solar em energia elétrica, certo? E também temos, pessoal, a captação fotoquímica, beleza? Aí, pessoal, vai passar aqui um caminhão, me desculpem. Deixa eu só passar aqui, pronto. Então, pessoal, essa captação fotoquímica, ela é importante principalmente para fontes de biomassa, devido ao processo de fotossíntese das plantas, pessoal. Geralmente, biomassa, a gente está falando sobre plantas, certo? O aproveitamento da energia das plantas para uma determinada finalidade, por exemplo, termoelétrica, certo? Mas a biomassa não só se reduz às plantas, certo? Mas sim a matéria biológica em si, ok? Mas essa energia fotoquímica, ela é basicamente utilizada pelas plantas para a realização da fotossíntese. E aqui a gente tem o aproveitamento também da energia fotoquímica. E aí, pessoal, a energia solar ela pode ser utilizada para aproveitamento de reações químicas, ok? Por exemplo, hidrólise da água ou eletrólise de algum componente químico, de alguma reação de oxirredução, por exemplo. Então, essa energia fotoquímica ela está ligada às reações químicas. Reações químicas, certo? Um exemplo é a hidrólise da água. Utiliza-se muito a energia solar para fazer hidrólise da água, certo? E aí a hidrólise da água ela é utilizada para quê, por exemplo? A hidrólise da água ela é utilizada para aproveitamento do hidrogênio, por exemplo, para a utilização em células a combustível. Então, a energia solar, essa captação fotoquímica, ela pode ser utilizada, por exemplo, para esse fim, que é a hidrólise da água, para que a gente possa extrair o hidrogênio, o gás hidrogênio, para ser fonte de combustível das células a combustível, por exemplo. Ok?
E a captação solar térmica, pessoal, também é utilizada para fontes de biomassa, certo? E para fontes de aquecimento, principalmente fontes de aquecimento de água, que a gente vai ver hoje, certo? Aquecimento de água, tá? Pessoal, agora nós vamos ver aqui esse esquema falando sobre a radiação direta, indireta no caso. Então, a radiação indireta, pessoal, ela influencia em outras fontes de energia. Por exemplo, a energia proveniente das ondas, ok? A radiação indireta, a radiação solar indireta, ela vai influenciar no ciclo das ondas, ok? Vão ter períodos do ano que eu vou ter ondas mais fortes, que a gente chama de ressaca, por exemplo, ondas mais brandas e ondas mais calmas, certo? E essas influências do ciclo das ondas geralmente são dadas por essa radiação indireta, certo? No caso, radiação solar indireta. Mas a radiação solar indireta, pessoal, influencia bastante nessas duas fontes aqui, ó, ou nesses dois tipos de energia. A energia eólica, certo? E a energia hidráulica, beleza? Na energia eólica, pessoal, as massas de ar são vamos dizer assim, a fonte motriz desse tipo de captação de energia, né? Eu vou ter as massas de ar em movimento e essas massas de ar em movimento são captadas pelos aerogeradores. Mas a radiação indireta, ou a radiação solar, ela vai influenciar no quê? Nas mudanças de densidade dessas massas de ar. Devido ao quê? Devido ao aquecimento dessas massas de ar pela radiação solar indireta, ok? E aí eu vou ter outras estimativas de geração em determinados períodos do ano, certo? E aqui, pessoal, a radiação indireta, ela influencia muito nesse tipo de energia aqui que pode ser aproveitada, que é a energia hidráulica, devido aos ciclos hidrológicos, certo, pessoal? Vão ter meses do ano, ou períodos do ano, que nós vamos ter períodos de seca. E aí os níveis das hidrelétricas tendem a baixar e a produção de energia elétrica por energia hidráulica, elas são compensadas pelas térmicas, ou as termoelétricas, certo? Mas essa radiação indireta também ela é importante, pessoal, devido à evaporação da água, ok? Que vão formar nuvens de chuva. E aí, essa chuva que cai nesses períodos mais chuvosos vão ser importantes para a elevação em si, a elevação da cota da barragem da minha represa que vai fazer uso da energia hidráulica como fonte motriz. Ok, pessoal? Então, a radiação indireta, ela também é importante por influenciar em outras fontes de energia que podem ser captadas basicamente para gerar energia elétrica, por exemplo. Ok? Pessoal, agora nós vamos falar dos sistemas solares térmicos propriamente ditos, certo? Os sistemas solares térmicos, pessoal, são sistemas que aproveitam o calor radiado, certo? Pelos raios solares para uma determinada finalidade, ok? E aí, pessoal, algumas finalidades aqui eu elenquei para a gente ter como exemplos, ok? Nós temos sistemas solares térmicos de fogões solares, que são utilizados para cocção de alimentos e também para aquecimento de água, ok? Eu vou mostrar mais à frente uma imagem de um fogão solar, mas o sistema basicamente utiliza uma grande gama de espelhos em uma determinada superfície parabólica e os raios solares são direcionados a um determinado ponto específico, certo? E nesse ponto, a quantidade de energia térmica vinda dos raios solares é muito alta. E se eu colocar um recipiente lá, por exemplo, metálico, como uma espécie de panela, eu posso utilizar essa energia térmica que veio dos raios solares e posso fazer a cocção dos meus alimentos, ou aquecer uma água, ou fazer qualquer alimento que eu queira, que eu deseje, certo? Desde que eu tenha um sistema de fogão solar adequado, ok? Sistema de dessalinização. Pessoal, o sistema de dessalinização nada mais são do que sistemas térmicos, ok? Que separam os sais da água, ok? Geralmente a água ela é evaporada, ok? E os sais eles ficam decantados.
E essa água evaporada, ela é captada e resfriada. Quando essa água ela é resfriada, ela se condensa novamente, mas aí eu não tenho mais os sais presentes na água que eu estava utilizando. Então, os sistemas térmicos de dessalinização utilizam esse tipo de procedimento, ok? Uma espécie de decantação, certo? Mas desculpa aí, pessoal, passou uma moto aqui. É uma espécie de decantação, ok? Que a água ela evapora, os sais eles ficam retidos, mas essa água evaporada ela é captada e condensada. E aí eu posso ter a separação da água dos sais que estavam naquela amostra de água que aparentemente seria imprópria para consumo, ok? Sistemas heliotérmicos. Os sistemas heliotérmicos utilizam basicamente, pessoal, o mesmo princípio dos fogões solares. Mas qual é a diferença? Lógico que os sistemas heliotérmicos são utilizados para a geração de energia elétrica, certo? Mas o princípio é o mesmo. Eu tenho um grande espaço preenchido por espelhos. Esses espelhos direcionam os raios solares para um determinado ponto, ok? Aquele ponto tem uma grande quantidade de energia térmica e essa energia térmica pode ser transferida por um determinado fluido e esse fluido aquecido vai movimentar uma determinada turbina, por exemplo. Geralmente, o fluido é a água, certo? Ok? Mas existem sistemas heliotérmicos, pessoal, que utilizam outros materiais como armazenadores de energia térmica, ok? Tem um documentário da National Geographic que fala sobre esses sistemas solares térmicos. Se eu não me engano, o nome dele em inglês é Energias Renováveis. É um documentário bem antigo, certo? No caso, eu acho que é de 2000 e... Não é nem tão antigo assim, eu acho que ele é de 2012, 2011, mas ele fala sobre esses sistemas heliotérmicos que foram utilizados nos Estados Unidos. E aí ele mostra todos os tipos de sistemas heliotérmicos, sistemas parabólicos, os sistemas de torre solar, certo? E são aproveitados, como eu falei, para a geração de energia elétrica através de turbinas, ok? Para o aquecimento de um determinado fluido. E o que a gente vai falar hoje na aula, basicamente, é o sistema de aquecimento residencial, basicamente o sistema de aquecimento de água, ok, pessoal? A energia térmica ela é aproveitada por um determinado captor e essa energia térmica ela é transpassada para a água e a água ela fica aquecida e armazenada em um determinado componente do meu circuito térmico, ok? Aqui, galera, ó, eu tenho uma foto do fogão solar, como eu falei, ó, é uma espécie de espelho parabólico. Esse espelho parabólico, ele direciona, por exemplo, eu venho aqui com o raio solar. Ele direciona o raio solar, como aqui o espelho ele é muito reflexivo, ele direciona o raio solar para um ponto central. E aqui eu tenho uma espéciezinha de frigideira, né? E aí posso aqui fazer uma cocção de um frango, de uma carne, por exemplo. E é um aparato bem simples, certo? É um aparato só de espelhos, um sistema parabólico que eu tenho uma base de sustentação aqui para que ele fique direcionado corretamente para a captação dos raios solares. E, pessoal, aqui é um sistema de torre solar, certo? A torre solar, pessoal, utiliza o mesmo princípio, certo? Os espelhos são direcionados a um ponto específico da torre. Esse ponto específico da torre apresenta uma grande quantidade de energia térmica armazenada e essa energia térmica armazenada ela é direcionada para um fluido, ou seja, o fluido ele recebe essa energia, essa grande quantidade de energia térmica vinda da reflexão dos espelhos e é transformado em vapor, no caso a água, né, transformado em vapor basicamente, e gera energia cinética das turbinas. E as turbinas são ligadas a geradores mecânicos elétricos, certo? Eletromecânicos, certo? E aí eu vou ter, pela lei de Faraday-Lenz, óbvio, a geração de energia elétrica a partir de torre solar, certo? Aí eu tenho uma cadeia, né? Eu vou ter o direcionamento dos raios solares para um determinado ponto. Esse ponto acumula muita energia térmica. Essa energia térmica é passada para um fluido, geralmente é a água.
a água aquece bastante, né? Entra no estado de vapor. O vapor ele é acelerado e essa aceleração do vapor vai movimentar uma turbina que, a partir daí, acoplado a um gerador mecânico, vai gerar energia elétrica. Ok, pessoal? Então, esse é o princípio da torre solar. Nós vamos falar um pouco mais, eu vou ver se eu faço uma aula falando mais sobre esses sistemas heliotérmicos, porque eles são muito interessantes. Mas como eu estou tentando focar nos sistemas fotovoltaicos, eu vou deixar essa parte dos sistemas heliotérmicos mais para frente, ok? Então aqui, pessoal, nós vamos falar agora do sistema de aquecimento de água por coletores solares térmicos. Apareceu aqui a fonte aqui da imagem que eu vou mostrar depois. Mas, pessoal, nós vamos falar agora dos sistemas solares térmicos para aquecimento de água. E esses sistemas solares para aquecimento de água precisam desses coletores térmicos da energia solar. E eles são responsáveis, pessoal, pela absorção da energia térmica vinda dos raios solares, ok? Estes também são constituídos de elementos de proteção térmica e mecânica. A gente vai ver alguns tipos de coletores solares que apresentam uma proteção térmica e proteção também mecânica. E outro que não apresenta, por exemplo, o captor de polipropileno, ok? Que ele é muito simples, é só a gente vai ver na imagem, mas ele é uma espécie de superfície, e essa superfície é escura, no caso da cor preta, né? E nessa superfície tem tubulações por onde a água vai circular, ok? Mas ele não apresenta uma grande proteção térmica, um isolamento térmico, nem uma grande proteção mecânica. A gente vai ver nas fotos, ok? Que eu vou mostrar. E estas proteções, pessoal, são responsáveis por confinar a energia térmica no sistema. Então, quanto mais energia térmica eu posso confinar, pessoal, no meu sistema térmico, mais energia eu posso transferir para o aquecimento do meu fluido, no caso, a água. Ok? Beleza? Pessoal, geralmente o coletor solar térmico é constituído por alguns elementos. Ó. O principal é a superfície absorvedora, que é a superfície utilizada para captar a energia solar, ou captar os raios solares, que vão ser responsáveis pelo aquecimento, certo? Um circuito de fluido térmico, ok? Como a gente está falando de aquecimento de água, o fluido aí vai ser basicamente a água, ok? A cobertura, alguns coletores solares apresentam essa cobertura, geralmente é uma cobertura de vidro, que é transparente à luz solar visível, né? No caso, a radiação solar visível, ok? Alguns não apresentam, que no caso é o coletor de polipropileno, que eu vou falar mais à frente. Apresentam isolamento térmico, que é para manter o confinamento da energia térmica na estrutura. E uma caixa, uma estrutura, que é uma estrutura de sustentação desses elementos, ok? Tranquilo? Então, pessoal, aqui na figura eu tenho um exemplo de um coletor solar térmico ó, e as suas partes constituintes. Eu vou ter a superfície absorvedora, geralmente, como que para captação de energia solar térmica, ele é pintado de preto, certo? Ele é uma superfície da cor preta, ok? O circuito térmico, que é mostrado aqui pelas tubulações, ó, por onde a água vai passar, certo? No caso, o fluido do aquecimento, no caso, aquecimento de água, a água vai passar por essa tubulação e vai receber essa energia térmica dessa superfície captora. Tem-se também a cobertura, ok? Essa cobertura ela é tanto importante por permitir a entrada da radiação solar no sistema de captação, como ela é importante por confinar a radiação, por exemplo, infravermelha dentro dessa estrutura. Porque a gente viu na aula passada, ou nas aulas passadas, eu acho que foi na segunda aula, que a radiação infravermelha, o vidro, ele é opaco à radiação infravermelha. E aí eu posso manter confinado essa radiação infravermelha, que é importante para o aquecimento da superfície absorvedora, ok? O isolamento térmico ele permite que
a energia térmica ela fique confinada na estrutura, e eu tenho aqui uma estrutura externa, que a gente chama de caixa, ok? Essa caixa, ela nada mais é do que a própria estrutura de sustentação de todo esse aparato do meu coletor térmico, ok? Tranquilo? Então, aí a figura exemplifica bem as parcelas do meu coletor solar térmico. Pessoal, dentre dos coletores térmicos para aquecimento, pode-se encontrar, desculpa aí, pessoal, estou falando meio ruim hoje, né? Coletores planos de polipropileno, ok? Que são os mais simples, a gente vai ver por quê. Coletor plano fechado, ele aí já é uma tecnologia um pouco melhor, ok? Com relação à captação da energia térmica e também com relação à temperatura que pode chegar. E aqui é a tecnologia mais, vamos dizer assim, mais eficiente que eu conheço, né? No caso que eu conheço hoje, que são os coletores de tubos a vácuo. E aí, pessoal, quando eu tenho vácuo, eu não tenho perdas por convecção. Não é isso que a gente viu na aula passada, ok? Então, pessoal, a temperatura a ser concebida ao sistema muda de acordo com a modalidade do coletor e a sua eficiência energética associada. Então, cada coletor desse, pessoal, vai ter um limite de temperatura, certo? Que ele pode trabalhar, ok? O melhor, no caso, seria o coletor de tubos a vácuo, ok? Que ele, a gente vai ver nos próximos slides, ele consegue captar mais energia e a temperatura relativa a essa quantidade de energia captada, ela é bem maior do que os outros dois tipos. Mas o coletor solar plano, pessoal, é o coletor, por exemplo, muito utilizado nos sistemas de aquecimento de água. Eles são mais simples, a temperatura é mais baixa, mas em determinadas funções ou em determinadas aplicações, ele é suficiente para o aquecimento da água, ok? Tranquilo? Então vamos lá. Ó. Coletores solares térmicos de polipropileno. Então, os coletores de polipropileno, pessoal, apresentam grandes quantidades de tubo deste material por onde a água circula e é aquecida. Aqui é um fato importante, ó, grande quantidade de tubos. Por quê, pessoal? A gente vai ver na figura do coletor de polipropileno que ele não tem nem uma caixa, e nem uma cobertura e nem um isolamento térmico. Então, quanto mais superfície captura eu tiver, mais energia térmica eu posso captar, ok? Para o aquecimento da água, tranquilo? Geralmente são do tipo aberto, ok? Com temperatura reduzida de trabalho, em torno de 25 e 35 graus Celsius. Então, não é uma temperatura tão alta assim. Mas, mesmo assim, são utilizados, por exemplo, para aquecimento de água de piscinas, ok? Para manter a água das piscinas não tão frias, ok? Devido à passagem do dia. Tranquilo? Como são abertos, não possuem, como eu falei, não possuem cobertura, não possuem caixa nem isolantes térmicos. Tranquilo? Então, o coletor de polipropileno aí, pessoal, devido às suas características, ele é o menos eficiente. Tranquilo? E, como eu falei, são usados para aquecimento de piscinas, para essas temperaturas aqui, entre 25 e 35 graus Celsius, que são temperaturas agradáveis, certo? E aqui tem uma foto do coletor solar de polipropileno. Eu tenho vários tubos aqui, pessoal, ó, vários tubos. Tenho tubos aqui, ó, por onde a água vai entrar e vai sair do meu sistema, certo? E eles são pintados da cor preta, para que a absorção seja a melhor possível. Mas a gente vê aqui na foto, ó, que não tem nenhuma cobertura e também não tem nenhum isolamento térmico. E aí, as perdas por convecção, por exemplo, elas são muito altas, devido à falta, por exemplo, de uma cobertura. E as perdas também por condução também são muito altas devido à falta de um isolamento térmico, certo? Vamos falar agora do coletor solar plano. Vai passar aqui mais um carro, pessoal, me desculpe. Então, este tipo de coletor, pessoal, apresenta melhor eficiência do que o coletor de polipropileno, ok? Ou seja, ele consegue armazenar mais energia térmica.
por ser fechado, ou seja, já ele tem uma característica boa, porque o coletor solar plano ele já é fechado, ele já tem aquela estrutura de caixa, certo? Por ser fechado, a energia térmica fica mais confinada e a temperatura de trabalho é maior, certo? Óbvio, se eu tenho mais energia sendo captada, a temperatura tende a ser maior, certo? Temperatura de trabalho é entre 50 e 70 graus Celsius. E o processo se baseia no efeito estufa. A radiação é confinada na caixa, mantendo o aquecimento na temperatura desejada. Como eu falei, o vidro ele é transparente para a radiação solar visível, certo? Da luz visível, mas ele é opaco para a radiação infravermelha. E aí a radiação infravermelha ela fica confinada lá dentro da estrutura, tranquilo? E aí eu vou ter o efeito estufa, certo? O efeito estufa nada mais é do que o aquecimento, certo? De um sistema onde a radiação infravermelha ela fica confinada no sistema. E essa radiação infravermelha confinada fica mais simples e mais fácil de captar a energia térmica proveniente desse tipo de radiação, ok? E aí eu vou ter maiores quantidades de energia térmica a ser acumulada e também temperaturas mais altas, ok? Pessoal, aqui eu tenho a imagem do coletor solar plano fechado. Ó. Diferente do coletor de polipropileno, ele tem aqui a sua caixa, né, de sustentação. Vamos ter a cobertura de vidro. A superfície coletora também será da cor negra, certo? Para uma melhor absorção. E também, né, pessoal, nesse tipo de sistema, ele apresenta o isolante térmico para que não tenha perdas por condução. E aí eu vou ter por baixo dessa superfície absorvedora, eu vou ter a tubulação por onde vai passar a água que deverá ser aquecida, certo? Então, pessoal, olha aqui a diferença da estrutura. Eu vou ter a caixa, eu vou ter a cobertura, né, para que eu possa confinar a radiação infravermelha utilizada no aquecimento e são mais eficientes do que os coletores de polipropileno que não tem cobertura alguma, ok? E aí eu posso chegar a temperaturas mais altas, certo? E o último tipo de coletor, pessoal, que a gente vai estudar hoje são os coletores solares de tubos a vácuo. Nessa tecnologia, pessoal, o coletor solar é constituído por tubos de vidro, ó, tubos de vidro ocos, certo? E que em seu interior foi realizado o vácuo, certo? Por que o vácuo? Porque se eu tenho vácuo, pessoal, eu não tenho perdas por convecção, certo? Por isso que é utilizado o vácuo, certo? Convecção, ok? Beleza? Então, eles utilizam o vácuo para que não existam perdas por convecção na estrutura, certo? Nos tubos. O calor emitido pelos raios solares penetra nos tubos, certo? Preenchidos pelo fluido a ser aquecido, certo? Se for água, no caso o fluido vai ser aquecido, vai ser a água, certo? O fluido a ser aquecido será a água, tranquilo? O vácuo funciona como isolante térmico, certo? No caso, um isolante térmico para perdas por convecção, tranquilo? E o isolante térmico entre os tubos, porque eu tenho um tubo de vidro e eu também tenho o tubo por onde passa o fluido, ok? No caso, a água, tranquilo? E as temperaturas de trabalho, como eles conseguem armazenar mais energia, podem chegar a 100 graus Celsius, certo? Ou seja, são mais eficientes do que os coletores solares planos. E são usados em sistemas industriais, ok? Então, aqui eu tenho um exemplo de um coletor solar com tubos a vácuo. Eu tenho aqui vários tubos de vidro. Dentro desse tubo eu vou ter a tubulação por onde o fluido, no caso, se for para aquecimento de água, a água vai circular, certo? E ela vai ser aquecida devido à radiação infravermelha que penetra nos tubos de vidro. E também tem o mesmo procedimento dos coletores solares planos, devido ao efeito estufa que acontece dentro desses tubos, ok? E os tubos também, no caso, os tubos internos são pintados da cor negra, ok? Tranquilo?
Então, pessoal, agora nós podemos falar dos sistemas solares de aquecimento, certo? De água. Os sistemas solares de aquecimento, pessoal, os sistemas de aquecimento solar, são compostos por coletores solares, que a gente já viu agora, né? O coletor aberto, o coletor solar plano ou o coletor de tubos a vácuo. E de um reservatório, certo? Que a gente chama de boiler, certo? E a tubulação para o fluxo do fluido. Lógico, é como se eu fosse um fio para o transporte da corrente elétrica. Então, eu vou ter o quê? Tubulações, certo? Geralmente, tubulações de água quente, para que eu tenha o fluxo do fluido no sistema, certo? O reservatório térmico ou boiler tem por função, pessoal, armazenar a água aquecida no sistema e que será transferido para os pontos de consumo, certo? Pessoal, esse reservatório ele é ligado diretamente ao sistema de coletores solares, certo? E a água que é aquecida, ela fica armazenada dentro desse reservatório. Quando eu necessito utilizar a água aquecida, eu vou transportar essa água aquecida para uma caixa d'água, por exemplo, ou eu posso utilizar diretamente desse reservatório, certo? E aí, pessoal, nós vamos ter dois tipos de circulação do fluido. O sistema de termosifão, certo? Ou por circulação forçada. A gente vai ver cada um dos tipos agora, certo? Pessoal, o primeiro tipo de circulação, ou o primeiro sistema de circulação que a gente vai estudar, é o sistema de circulação por termosifão. O fluido, pessoal, circula pelo sistema de aquecimento naturalmente, certo? Devido ao quê? A diferenças de temperatura e de densidade. Pessoal, da termodinâmica, a gente sabe que os fluidos em geral, quando aquecidos, eles tendem a diminuir a sua densidade, certo? E com essa redução da densidade, os fluidos, por exemplo, em um sistema vertical, por exemplo, o fluido com menor densidade, ele tende a subir nesse sistema vertical e o fluido de maior densidade, ele tende a descer nesse sistema vertical, ok? Devido ao aumento da temperatura, ok, pessoal? Beleza? O fluido com maior temperatura, no caso mais quente, apresenta menor densidade do que o de menor temperatura, o mais frio, certo? Então, como eu falei, por exemplo, como o sistema de aquecimento de água é um sistema vertical, eu vou ter o quê? A captação da energia solar, né? A energia térmica, e esse fluido, geralmente, ele é transportado para o boiler, e do boiler ele é transportado para um reservatório, que no caso seria a caixa d'água da residência, certo? E aí, pessoal, o fluido, quando ele aquece, ele diminui a sua densidade, ele tende a subir pela tubulação naturalmente, certo? E o fluido mais frio, ele circula, no caso, ele desce para ser aquecido. E aí eu vou ter uma circulação do fluido por sistema de convecção, certo? Tranquilo? Pessoal, com isso, o fluido mais quente tende a subir, como eu expliquei, pela tubulação, chegando até o boiler, onde é armazenado, ok? E a água mais fria, que vem da rede de abastecimento, geralmente da distribuidora de água, fica na parte inferior do sistema e ela deverá ser aquecida e também será passada para o boiler, ok? E aí fica essa circulação da água dentro do sistema de aquecimento, tá bom? Pessoal, aqui é o esquema de circulação natural ou circulação por termosifão. Como é que a gente entende esse tipo de esquema? A rede de água traz a água mais fria, com temperatura mais baixa, certo? Essa água ela é direcionada para o boiler ou para o reservatório. Por diferença de temperatura e de pressão, no caso de densidade, desculpa, não temperatura e pressão, mas diferença de densidade e de temperatura, desculpa, pessoal. A água fria tende a descer, certo? E fica na parte inferior do meu captor, certo? Meu captor ou coletor solar. A energia solar proveniente, ó, ela aquece a água, certo? Vai passar mais um caminhão aqui, pessoal, me desculpem. Só deixar passar aqui. Pronto. A energia proveniente dos raios solares, pessoal, vai aquecer a água que está no fundo, certo?
diminuindo a densidade desse fluido, da água, e a água ela tende a subir pelo meu coletor. E aí, ela sobe pelo meu coletor e retorna até o meu reservatório, agora com a temperatura mais alta, certo? E esse fluxo de água pelo meu coletor, ele permanece enquanto eu tiver essas diferenças de temperatura e de densidade, certo? Quando a água é aquecida, pessoal, elas podem ser utilizadas para os pontos de consumo, certo? Que no caso seriam torneiras e chuveiros, por exemplo, ok? E o reservatório também utiliza resistências elétricas para manter a temperatura da água dentro do reservatório adequada também para os pontos de consumo, como, por exemplo, se eu não tiver a alimentação da rede de água pelo sistema, tranquilo? Ou também para manter essa temperatura adequada aos pontos de consumo, mesmo com a circulação de água no sistema, ok? E aí, pessoal, eu posso ter pontos de consumo, eu posso também ter o transporte da água para um outro reservatório maior, certo? Como uma caixa d'água, por exemplo, para utilizar essa água aquecida para outras finalidades, certo? Aqui eu tenho o mesmo esquema, só que a água da rede vem de um reservatório externo, certo? No caso, uma caixa d'água, ok? Essa caixa d'água tem uma água com a temperatura mais baixa do que dentro do reservatório ou boiler, e vai acontecer o mesmo processo. A água com menor temperatura e de maior densidade desce, ela é aquecida e começa a subir pela tubulação dos meus coletores solares. E aí ela é transportada para o reservatório térmico, no caso, para se manter confinada a água com a determinada temperatura mais alta, certo? E esse fluxo mantém enquanto eu tiver, por exemplo, a alimentação da rede ou de um outro reservatório de água, certo? E a gente chama de circulação natural porque a circulação depende basicamente do quê? Das diferenças de temperatura e de densidade do fluido, certo? Isso ocorre naturalmente devido a essas características, tá bom? O outro tipo de sistema, pessoal, de circulação, no sistema de aquecimento, é o de circulação forçada, certo? O fluxo do fluido, ele não acontece naturalmente, certo? Como o próprio nome diz, circulação forçada, eu vou ter que forçar esse fluido a circular pelo sistema de uma outra forma, certo? Ocorre o aquecimento do fluido, certo, pessoal? Óbvio, porque se assim eu não precisaria ter o sistema de coletor solar, mas essas diferenças de densidades e de temperatura que o sistema termosifão promove para a circulação do fluido por dentro do sistema não são suficientes para que o fluido circule sem necessidade de um dispositivo de bombeamento, certo? Então, no caso, pessoal, ocorre as diferenças de temperatura e também de densidade, certo? Mas essas diferenças de densidade não são suficientes para que o fluido ele circule naturalmente pelo sistema. E aí eu vou precisar de uma forcinha que seria o sistema de bombeamento, certo? Eu precisaria de uma bomba ou de um motor elétrico para que fizesse essa circulação da água mais aquecida, tá? Então, geralmente utilizam bombas para promover a circulação do fluido pelo sistema, ok? O fluido é aquecido e bombeado até o boiler. No caso aqui, o boiler é o reservatório, né? Reservatório. Então, esse fluido aquecido é destinado até o boiler, né? É direcionado até o boiler, para que seja disponibilizado aos pontos de consumo, certo? No caso, torneiras e chuveiros, por exemplo, ok? Ocorre o uso de energia extra, no caso, energia elétrica extra, né, para o bombeamento do fluido, e esse sistema de circulação forçada ele é menos eficiente do que o sistema de termosifão, óbvio. Se eu estou tendo um gasto de energia elétrica para fazer a circulação do fluido mais aquecido, o rendimento final, o rendimento total desse tipo de sistema por circulação forçada, ele é menor do que o sistema de termosifão. Ok? Beleza? Então vamos lá. Pessoal, aqui é o esquema de circulação forçada. Ó. Eu vou ter a mesma característica, certo?
Vou ter aqui um reservatório, tá bom? Esse reservatório vai ter o quê? Água fria. Aqui eu vou ter o aquecimento pelo meu coletor, aqui é o meu coletor, certo? Eu vou aquecer a água. A água aquecida é destinada ao boiler, mas, pessoal, aqui eu tenho uma diferença, ó. Eu tenho uma bomba que é utilizada para o fluxo de água, certo? Até o meu coletor. Por quê? Porque as diferenças de densidades, elas não são suficientes para que a água ela consiga circular pelo meu sistema, certo? De aquecimento. Tranquilo? Beleza? Então, a diferença do sistema de circulação forçada até o sistema de termosifão nada mais é do que a presença de um sistema de bombeamento para que a água aquecida e a água mais fria ela possa circular pelo sistema de forma mais facilitada, ok? Tranquilo? Aí aqui eu tenho, ó, a água pode ser utilizada para os pontos de consumo ou podem ser também armazenadas em um outro reservatório, por exemplo. Ok? Tranquilo?